Vamos começar pensando sobre a língua, para que nós possamos ter um ponto de partida para o nosso curso. Para isso, eu vou te apresentar algumas ideias. Primeiramente, precisamos saber que todas as línguas têm três principais componentes: um sistema de sons, vocabulário e gramática, com algumas exceções, como as Libras, que não têm sistema de sons, mas têm vocabulário e gramática. A gente aprendeu a falar português copiando aquilo que a gente ouvia. A comunicação era somente por fala e com bastante erros gramaticais. Mas nós fomos tentando e com isso adquirimos regras, não só gramaticais, mas fonéticas também. Só que nós não percebemos. Nossos pais, demais familiares e mais tarde os nossos professores nos corrigiram e assim nos ajudaram a nos comunicar com fluência. Você já deve ter ouvido falar em George Bernard Shaw. Ele foi um dramaturgo irlandês que fez uma observação, uma brincadeira sobre o sistema de sons da língua inglesa. Ele disse que a palavra fish poderia muito bem ser grafada assim: GH com som de F, como em enough, O com som de I, como em women, e TI com som de X, como em nation. Ele observou também que algumas línguas têm uma correspondência letra-fonema mais próxima do que outras. Basicamente, ele quis dizer que em algumas línguas há mais incidências de letras que são escritas, mas que não são pronunciadas, ou ainda que são lidas de formas muito diferentes dependendo do contexto fonético em que estão inseridas. Não se preocupe em entender isso agora. Nós vamos nos aprofundar bastante neste assunto, pois ele é essencial para o nosso curso. Outra ideia muito importante sobre a língua é que a escrita deriva da fala. É uma tentativa de reprodução gráfica dela. Você pode observar que na história das línguas, as formas faladas surgiram muito antes das formas escritas. Assim como as crianças aprendem a falar primeiro, depois a escrever, que é uma habilidade que exige mais esforços, como a coordenação motora, por exemplo. O ser humano se comunica por meio de sons há mais ou menos 10.000 anos, mas somente há cerca de 5.500 anos é que surgiram os hieróglifos no Antigo Egito, a forma mais antiga de comunicação escrita de que se tem notícia no mundo. Como se já não bastasse toda essa diferença, as línguas também se modificam com o passar do tempo, tanto na escrita quanto na fala, e não necessariamente uma forma acompanha a outra. O inglês começou a surgir no século V, como uma língua anglo-saxã ou germânica, da mesma família que gerou o alemão, mas com grande influência do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Durante as conquistas territoriais, Roma impunha que os nativos que falavam obviamente outras línguas passassem a se comunicar em latim. Nós contamos a consolidação da língua inglesa na forma escrita apenas a partir de obras de grandes artistas, como Geoffrey Chaucer, que escreveu Canterbury Tales no ano de 1400, e William Shakespeare nos anos de 1500 depois de Cristo. Claro que já se escreviam cartas em inglês desde o século V, mas não existia uma forma padronizada de representar os sons dessa língua. Uma curiosidade: em português, quem decide como uma palavra deve ser grafada é a Academia de Letras. A língua inglesa não tem uma academia ou um órgão qualquer que decida isso. Quem decide a grafia de uma palavra são os próprios falantes nativos da língua, em maioria escritores e jornalistas. O inglês não é uma língua com correspondência letra-fonema tão próxima quanto o português, mas é possível aprender a filtrar as regras fonéticas inconscientes que trazemos desde a infância para alcançarmos uma pronúncia mais próxima daquela de um nativo da língua inglesa, se entendermos o seu sistema de sons.
Agora eu quero fazer você pensar sobre a maneira como nós pronunciamos a nossa língua portuguesa. Pegue o seu celular e grave a sua voz dizendo estas frases. Você não pode ler e gravar ao mesmo tempo. Precisa memorizar cada frase e pronunciar de forma natural. Agora aperte o play e preste atenção em como você pronunciou estas palavras destacadas em amarelo. Será que foi assim? Muitas vezes nós reduzimos a letra O para U e E para I. Transformamos ditongos em uma única vogal. Olha quanta coisa nós modificamos nessas duas pequenas frases. Outro desafio para você. Que som tem a letra S nesta palavra? Tem som de S ou som de Z? Grave sua voz no seu celular ou computador. Em lápis, o S tem som de S mesmo e não de Z. Agora, grave a seguinte frase. Novamente, verifique se o som da letra S mudou ou se continua o mesmo. Se você percebeu que o S agora tem som de Z, você tem uma ótima percepção fonética. Em português, o S no meio de duas vogais tem som de Z. Isso mostra que a gente reclama do inglês, mas nós também mudamos o som das palavras de acordo com novos contextos fonéticos. Outro exemplo. Quais as pronúncias possíveis para o O em português? Conhecemos o O como em ônibus, O como em óculos e como acabamos de ver a redução para U em sílabas átonas. Nenhum brasileiro poderia, à primeira vista, pronunciar a palavra how da forma como um nativo faz, porque em português a letra O nunca representa o fonema A, nunca tem som de A. O falante faz essa troca porque é inteligente. O seu cérebro identifica padrões e ele transfere isso para a sua segunda língua quando fala. Chamamos isso de interferência ou transferência negativa. Isso é o sotaque. Vamos fazer um outro exercício que é mais um desafio para sintetizar o que nós vimos até agora, de modo prático, com essas palavras que você lê na tela. Novamente, use um gravador de voz e pronuncie estas palavras. Agora eu vou colocar aqui a transcrição fonética delas. Você consegue perceber as diferenças? Em português, a letra S no meio de duas vogais tem sempre som de Z. Mas no meio de uma vogal e de uma consoante tem som de S. Dois S's no meio de duas vogais tem som de S. São todas regras fonéticas que nós aprendemos na escola. Em inglês, essas regras não valem nada, mas a gente acaba aplicando inconscientemente na comunicação oral. Repare na transcrição. Os sons de S no meio de sons de vogais em house, episode, use, quando substantivo. S com som de J em television, S com som de X em ensure, S com som de Z em use, quando verbo. Na palavra possessive, os dois S's têm som de Z e depois de S. Para finalizar este primeiro módulo, vamos fixar que o sotaque nada mais é do que o emprego de regras fonéticas da língua-mãe na segunda língua. Na maioria das vezes, o falante faz isso inconscientemente e algumas vezes por incapacidade do aparelho fonador, que é o que nós vamos estudar no próximo módulo. Até lá!